sistema, se fosse um PowerPoint normal, isso não acontecia. Assim, esse sistema, francamente, não consegui alterar nada. Só deixe passar o slide à frente para talvez, não sei. Bom, eu agora queria falar um bocadinho sobre o sistema. Bem, aqui tenho quem construiu as fortificações. Eu estou a falar de mais de 150 fortificações. Foram as pessoas que residiam perto das mesmas. Ou seja, as equipas eram constituídas por camponeses, essencialmente camponeses, que eram recrutados nas populações perto das fortificações, que trabalhavam sobre a orientação dos oficiais ingleses e oficiais portugueses. Como elas tinham como objetivo defender a cidade de Lisboa num curto período de tempo, elas não têm aquela característica fundamental que podemos ver, por exemplo, no Forte de São João da Barra, que é uma fortificação que era para durar um tempo, nem naturalmente nos castelos que nós conhecemos. Portanto, este tipo de fortificação, em termos militares, é considerada fortificação militar de campo. Portanto, elas são para ser feitas rapidamente, com poucos recursos, para durarem muito pouco tempo na sua função militar. E é por isso que hoje, quando vamos visitar estes locais, quem não está, digamos assim, prevenido, pode ficar um bocadinho desapontado. Não vamos ver grandes muralhas, não vamos ver grandes paredes. O que vamos ver são estruturas relativamente simples, mas que impressionam de outro modo. O que está ali presente em cada uma delas é que elas têm por detrás uma estratégia militar e um domínio do território e têm que ser sempre compreendidas com um sistema articulado em si. Portanto, uma das características desse sistema, e é por isso que ele é considerado um valoroso património, não só histórico, mas também a nível da cultura militar, é precisamente que tem como base estratégica uma concepção em linha. Pela primeira vez, digamos assim, aparece, neste período do século XIX, um sistema misto. Por um lado, temos construções simples, mas na sua construção, na sua planta, nas suas características, são similares à fortificação baluardada, que podemos ver, por exemplo, em Elvas. Portanto, esse tipo de construção é transporta para uma ideia de uma defesa em linha. Portanto, está aqui numa criar grandes espaços fortes, depois com pequenas fortificações à frente para, digamos, diminuir o impacto do inimigo, mas sim pensar o território numa defesa em linha, que é o pensamento que depois vamos ver posteriormente nos outros conflitos mundiais que vamos ter, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Portanto, digamos que pela primeira vez aparece esta concepção de defesa em linha. Outra coisa também importante neste sistema é que ele é muito orgânico. Portanto, ele tem quase uma simbiose, um casamento entre o tipo de fortificação que é feita e as características do local da sua construção. Portanto, elas adaptam-se perfeitamente à morfologia, ao relevo do local onde estão implantadas. Por outro lado, funcionam como um sistema também, como é que eu dizer, em rede. No fundo, são um sistema em rede. Cada fortificação não vale só por si só. Ela vale, em termos de estratégia militar e defensiva, porque se articula com outras fortificações que estão próximas e com outras que estão distantes a alguns quilómetros. Portanto, uma fortificação articula-se diretamente com duas ou três posições militares que estão nos hotéis mais próximos e, por sua vez, visualmente, elas comunicam com outras que estão na mesma linha defensiva e com outras que estão mais distantes na outra linha defensiva. E, portanto, tem esta forma de funcionamento em rede e que se mostrou ser muito eficaz, não é? Porque era quase impossível passar essas duas barreiras de fortificação. Por outro lado, foi também criado um sistema, atrás das fortificações, neste caso a sul das duas linhas, um sistema viário que foi construído, algumas estradas já existiam, outras foram construídas de raiz, precisamente para permitir não só uma mobilidade relativamente rápida dos exércitos, que estavam, portanto, situados nestas várias fortificações, como também permitir quer a informação, quer o fornecimento de veículos e de munições. Uma das características que, de certa maneira, ou uma das causas que enfraqueceu bastante o exército napoleónico, é que eles tinham um déficit ao nível da comunicação, portanto, eles não recebiam atempadamente os comboios com os chamamos bagagens, portanto, com alimentação, com munições e com fardamento. Tinham que atravessar a parte da França e Espanha e, portanto, algumas das comunicações estavam cortadas. Por outro lado, também as comunicações entre os vários generais que estavam a operar na Península também não se aplicavam muito eficaz, de modo que o Nasser não sabia muito bem o
que acaba a acontecer com os outros exércitos que estavam no sul da península, que a partir dele contavam com o seu apoio para poder contornar a posição e atacar o exército português e inglês vindo pela zona de Setúbal e, portanto, entalava os portugueses entre o Sobral e o Setúbal, entre o Setúbal, Montagraço e Setúbal, portanto, a zona de Lisboa, obrigado, de certa maneira, os ingleses e os portugueses a capitular. Portanto, isso não aconteceu. Para, digamos, obviar esse problema grave que tinha o exército napoleónico, que influencia bastante, nós cuidámos de fazer o sistema viário que permitia que os alimentos chegassem até aos exércitos que estavam nessas posições e os outros corpos que estavam em zona mais de planície, portanto, à frente das linhas de torres. Não podemos também esquecer, por outro lado, um outro slide tem a ver com o sistema de comunicação. Em qualquer confronto, a comunicação como hoje, vou dizer, então é uma coisa bastante pertinente, mas de alguma maneira é importante garantir uma rápida comunicação entre as diferentes posições do sistema defensivo. O que é que foi implementado? Foi implementado um conjunto de sinais, portanto, de semáforos. O de cima, não conseguimos ver bem, mas era o sistema inglês, que é um poste. Um poste, podem ver aqui, portanto, era um poste que foi uma adaptação do sistema inglês, do sistema naval de comunicação inglês, consistia que, através deste poste, com estas posições destes balões, era possível passar uma mensagem no extremo da linha. Portanto, imaginem uma fortificação, um forte que estivesse junto à Ericeira, podia comunicar em vários minutos com o outro que estivesse ligado. Dessa forma, podiam passar as mensagens. Isto permitia o quê? Permitia, como se verificou, o exército napoleónico podia entrar, podia escolher para chegar a Lisboa, podia escolher a estrada que passava por Torres Vedras, Mafra, ou a estrada que ia do Sobral, a Rua dos Vinhos, Bucelas, Lisboa. E foi essa, portanto, a opção do exército na cena. Ficaram, como eu já mencionei, no Sobral. Todo o contingente, todas as tropas que estavam localizadas do outro lado do sistema defensivo, portanto, mais próximos de Mafra e mais próximos de Torres Vedras, podiam rapidamente ser deslocados para as zonas de confronto. Portanto, uma das características desse sistema é que permitia uma grande mobilidade, uma deslocação rápida dos militares de um ponto ao outro do sistema, se caso fosse necessário. Mais uma vez, os portugueses também mostraram que podiam contribuir de uma forma bastante eficaz para, digamos, este esforço de defesa da cidade de Lisboa e também um militar, Francisco Sierra, um português, de origem italiana, que inventou outros sistemas de comunicação. Portanto, lá em cima temos o telégrafo inglês e aqui embaixo temos dois telégrafos, que é o telégrafo, são, portanto, duas invenções de Francisco Sierra, um que é o telégrafo de persianas e o outro que é o telégrafo de ponteiro. Portanto, enquanto que no outro é necessário uma série de obras para manobrar as bolas, e não podemos esquecer que estava localizado em pontos altos, portanto, sítios ventosos, o que dificultava bastante a manobra, não é? E a colocação, baixar e levantar as bolas para passar a mensagem. Ele inventou um sistema muito mais simples, que é o sistema de persianas e o sistema de ponteiro, em que apenas um indivíduo bastava para poder manobrar este sistema. De acordo com a posição das persianas, passava a mensagem, e de acordo com o ponteiro, portanto, eles tinham várias posições, e de acordo com a posição do ponteiro, eles também conseguiam passar rapidamente as mensagens. Mas, a parte de todo este sistema, houve também um esforço que foi pedido à população portuguesa, que foi até bastante polémico, também já na altura, que foi a implementação da política terra-queimada. Como eu já mencionei, quem construiu os fortes foram as pessoas, os camponeses que viviam perto dos locais de construção, portanto, eles tiveram que abandonar as suas terras, o tipo das suas terras, para serem canalizados para a construção dos fortes, e aqui estou a falar de pessoas, não só homens, mas mulheres e crianças. Portanto, eram civis que eram regimentados em equipas bastante numerosas e que construíam estas fortificações. Por outro lado, foi também pedido um outro esforço, foi a implementação da política de terra queimada. Isto o que é que consistia? Consistia que todo o território, pelo menos desde Coimbra até chegar até Lisboa, à medida que o exército português e inglês ia retirando, ou seja, ia recuando e colocava-se no interior das linhas defensivas, deixava a norte um território praticamente certo. O que era pedir à população é que deixassem
tudo que fosse passível poder ser aproveitado pelo exército inimigo, estou a falar de água, vinho, comida, tudo isso era destruído, de forma a que eles não pudessem ter nada com que se abastecer. E isso foi uma das causas que levou Macena a recuar, portanto, ele fez com o esboço rural o reconhecimento das linhas defensivas, mas viu que não tinha capacidade para transpor, ao transpor este sistema defensivo, se tivesse sucesso, iria perder muitos homens, mas mais do que isso, ele não tinha alimentação para os homens e para os animais. E isso levou a que ele, de facto, optasse pela retirada. Mas esta política terra queimada causou, não podemos esquecer, o impacto social e económico que terá tido nas pessoas que habitavam estes territórios. Quando a primeira invasão já tinham sofrido bastante, por causa, que é naturalmente na altura acontecia, não é? Portanto, as pilhagens e os desmandos, qualquer força invasora fazia num território que não era o seu. Portanto, fazia parte, digamos, da guerra da altura. Quem ganhava, quem conquistava, tinha direito ao sol, a receber o imposto de guerra, nós também pagávamos um imposto elevadíssimo aos franceses, mas também eles tinham direito a pilhar. Fazia parte, digamos, a recompensa do soldado era pilhar alguma coisa de valor que fosse encontrando ao longo da sua vida enquanto soldado. E isso ficou-se quando a primeira invasão. Mais uma vez, a segunda invasão, antes, digamos, do exército napoleónico chegar ao território, foram as próprias pessoas que se viram obrigadas a fugir com receio, mas também a destruir parte dos seus bens. E temos vários relatos. Temos relatos não só de oficiais ingleses, mas também de oficiais franceses, que falam das dificuldades que encontraram. Portanto, era completamente, não havia nada para comer. Tenho, portanto, várias descrições. Recordo que na zona de Vila Branca, eles não conseguiam passar ao lado lá, da Lesíria. Portanto, eles conseguiam ver que a Lesíria havia muita alimentação, havia gado, etc. Só que na passagem, como mencionei, tudo que era passível, madeira, que podia ser utilizada para construir pontes, foi tudo destruído. Portanto, eles nunca tiveram capacidade de conseguir madeira suficiente para construir uma ponte que permitisse passar, portanto, da zona de Santarém para o outro lado. E eles falam precisamente disso. Estavam do lado de cá, cheios de fome, não é? Os animais a morrer, muitos cavalos, mulas, etc., tinham morrido com fome. Aliás, as maiores baixas deste conflito não foram devido aos confrontos, portanto, de feridas, confrontos, não é? De lutar, mas a maior parte do número de baixas foram devidas à fome e à doença. Portanto, isso foi o que causou mais mortandade em ambos os exércitos, especialmente o exército francês. Portanto, eles estavam do lado de cá, olhavam para o lado de lá e viam do outro lado a possibilidade de se abastecerem, mas não tinham como atravessar o rio. Por outro lado, há também uma cena caricata, também contada por um oficial francês, em que uma cena chegou também àquela zona oriental de Vila Branca e até àquela altura não tinham encontrado nenhum moinho operacional. Portanto, eles tinham conseguido, naturalmente as pessoas destruíram as coisas e escondiam as suas coisas, mas não conseguiam esconder tudo isto e tudo 100%. Portanto, eles conseguiam alguma produção, a vez em quando capturaram um cereal. Mas depois tinham um problema, para fazer o biscoito, para fazer o pão, tinham que comer esse cereal, o pouco cereal conseguiam capturar. E até à data não tinham conseguido encontrar nenhuma azeite, nenhum moinho que estivesse operacional. E chegam, curiosamente, à zona de Vila Branca e conseguem finalmente o moinho, não houve tempo de destruir. Só que os franceses, os soldados franceses, não sabiam manobrar o moinho, porque ao contrário deles, o nosso moinho tem, portanto, aquela possibilidade do telhado, como assim, vai ter umas rodas, e, portanto, permite orientar a vela com o vento, eles não sabiam que podiam orientar, não é? E como o vento soltava, mas não estava direcionado, a vela não moía, ou não mexia. E há uma cena em que uma cena, portanto, vai a cavalo, fica muito indignado, porque afinal eles tinham tanta urgência em fazer a moagem de cereal para poder fazer pão, porque as pessoas estavam esfomeadas, e aquilo não funcionava, e ele rapidamente explica a um oficial como é que devia, não é, colocar umas cordas e fazer mudar, portanto, o engenho, de forma a que a vela pudesse começar a funcionar. E naquela explicação, as cordas embaraçam-se nas botas de uma cena e uma cena cai estimulada no chão. Portanto, o oficial refere esse episódio, mas no fundo este episódio dá-nos para perceber as dificuldades que o exército tinha, não é? Por outro lado, também queixas de muitos franceses, também naquela zona, precisamente, fazem vários pedidos que o gado que era usado, muito dele não só gado para a estação
era assim, confiscado pelo Exército Português e Inglês para alimentar as tropas, mas os camponeses também se queixavam que não tinham gado para fazer a lavoura, para labrar a terra. Portanto, não havia animais suficientes já para poder labrar a terra. E há descrições também de camponeses, como sabiam que o grão era confiscado, faziam, não é? Cultivavam as terras à noite, faziam as lavras à noite e faziam as sementeiras à noite, como uma forma de garantirem uma nova sementeira na primavera seguinte. Portanto, todas estas descrições, que existem imensas, não é? Não estou só a falar de pilhagens e destruições, etc., de fuga, durante este período, há de facto muita documentação que nos refere ou que nos dá conta das dificuldades que a população passou durante este período de guerras peninsulares e que muitas vezes não é, digamos assim, valorizado, não aparece nos manuais ou nos feitos históricos, muito das guerras e dos oficiais, etc. Mas não se fala muito do cidadão comum, ou do camponês, ou das pessoas que viviam nas pequenas aldeias, que seguiram, de facto, confrontados com uma situação muito difícil e que causou imensa mortandade. Aliás, as pessoas decorrentes da política terra queimada, elas fugiam à frente do exército francês, portanto, o exército português e inglês ia retirando e as pessoas vinham atrás do exército. E há várias imagens, eu tenho uma delas, que é a fuga das pessoas para a zona de Lisboa, pelas linhas, chegou até à zona de Setúbal, e como é natural, a zona norte da cidade de Lisboa não tinha capacidade para poder absorver esta massa populacional que, de repente, veio em fuga para se instalar. E nesta região de Lisboa há também muitas descrições de pessoas que morreram devido à má nutrição, devido a doenças, não terem onde aproveitar, portanto, e de tal forma foi que parte desta fuga e desta massa populacional também acabou por ocupar a zona de Setúbal. E eu acabava aqui a minha apresentação, mas já cheguei à hora. Já? Ou não? Bom, então se assim posso falar mais um bocadinho. Em relação às minhas Torres Vedras, em relação a este projeto, eu gostava de mencionar que aparentemente, não é? Durante muitos anos, cerca de 200 anos, este sistema de princípio ficou praticamente esquecido de todas as pessoas. Ele, como é um sistema muito monumental, como eu já referi há pouco, e durante este período de esquecimento, acabou por ser invadido por plantas, por vegetação, e muito dele teve camuflado até há cerca de 10 anos, em que os 6 municípios que eu mencionei, Campoores, Mafra, Torres Vedras, Paulo de Graça, Branco de Xira, acho que todos são 6. E Bucelas, não tem? Bucelas está dentro do Lourdes, sim. Sim. Vai começamos por lá. Esse que é de Bucelas. Existem umas comunidades, não sei se serão desse tempo, são muito antigas. Mas está a falar mesmo de Bucelas ou onde se vai a caminho de Montachique? Totalmente Montachique. Montachique, deve estar a falar do sanatório. Sanatório de Montachique. O sanatório de Montachique não tem a ver com o sistema de ensino, mas a zona de Montachique é uma zona muito importante. Porque na altura, as estradas transitáveis, depois já vou falar sobre o sanatório, as estradas transitáveis, nós estamos a falar com um contingente de milhares de homens que traziam canhões, que traziam as bagagens, que traziam os armamentos, etc. Era um contingente, não é? Imenso, no exército. E, portanto, não era qualquer caminho que servia para esse exército poder avançar no território. Na altura, só haviam praticamente 3 grandes eixos possíveis na cidade de Lisboa. Um eixo possível era uma estrada que ligava, portanto, Torres Vedras, Mafra, Malveira, e passava precisamente por Montachique, por Lousa Montachique. Montachique é um ponto muito importante no acesso à cidade de Lisboa, um dos pontos importantes. E é por isso que nesse sítio existe o maior número de fortificações deste género. Portanto, toda aquela estrada estava fortemente defendida por estas fortificações. No cabeça de Montachique existia um daqueles postos sinais que eu mencionei, que é o posto grande com as bolas, que comunicava com o outro, que era o centro do sistema de comunicação, que era a Serra do Socorro. De qualquer maneira, havia a possibilidade, se eles tivessem, portanto, quem viesse por esse eixo diário,
podia optar por não atravessar o Montasquito, pondo cabo a Serra de Ribas, passando por Ribas de Baixo, Ribas de Cima, Ribas de Baixo, Preixal, e atravessar o Val do Carregal e o Céu, que era outro ponto importante de passagem. Em 1810, portanto, na altura já em que acabaram os confrontos em Almeida, em que parte do contingente dos soldados de Almeida vêm para Lisboa, temos documentação que nos diz que eles estão a construir uma estrada militar, no fundo é aquela estrada militar que liga a estrada nacional, que liga Loures a Bucelas, está a ser reforçada, ao mesmo tempo que os franceses vêm, avançam pelo território. Esse era outro ponto de passagem, e aí também existe um grande número de fortificações. Havia outra possibilidade de passagem, era, portanto, vir pelo Sobral, que foi a opção, vir pelo Sobral, Sobral a Rua dos Vinhos, na Rua dos Vinhos podiam vir por Bucelas, pelo Calhandriz de Bucelas, ou Calhandriz Alberca. Portanto, eram duas possibilidades de chegarem mais uma cidade de Lisboa. Ou então virem pela Estrada Real, que era aquela que acompanhava o curso do Tejo. Foi a opção da primeira invasão. É nessa zona de Montasquito que está essas ruínas que mencionou. São, no fundo, um projeto que nunca foi concluído, que pertenceu a uma sociedade conhecida, uma sociedade dos Mataderos, que tinha como os principais vendedores o Globo dos Armazéns da Lélia. Portanto, essa sociedade começou de facto a construir aquele edifício, que era um sanatório albergue para pessoas de doentes pulmonares, e também não só, também para indigentes, portanto, meninas indigentes, não é? Portanto, raparigas indigentes. Mas foi uma construção que nunca chegou a ser concluída, infelizmente. Portanto, as ruínas que nós podemos ver são o resto de um projeto inacabado. Portanto, ele nunca chegou a ser inaugurado, nunca chegou a funcionar em sanatório. Sim, sim. É porque, por exemplo, eu vejo Elvas, aquela é uma estrutura muito complexa, muito forte, não é? E Almeida também. Sim. E há também um edifício que eu não sei bem onde fica, mas fica na área de Almeida, que também não foi acabado e nós não sabemos o que é. Bem, esse junto de Almeida não conheço. Este não tem nada a ver com o sistema defensivo das linhas de é posterior e, portanto, não tem a ver com este sistema defensivo. Não, agora é um curso completamente diferente, não é? Portanto, foi construído já no século XIX, não sei a data precisa, não sei se foi em 1919, foi a nossa data da guerra. Essa sim, depois da grande crise pneumónica de 1918, penso que a guerra foi em abril de 1919, ali no Brasil. Mas foi uma obra que não chegou a ser concluída, porque, entretanto, estas sociedades académicas também acabou por se desmantelar. Portanto, foi um projeto que não chegou a ser concluído. O sistema defensivo, ao contrário das outras duas praças que mencionou muito bem, temos a Praça da Almeida e a Praça de Elvas, que não tem nada a ver com este sistema defensivo. De qualquer maneira, este sistema defensivo é, digamos, é um passo à frente dos outros dois, não é? Portanto, eles usam a técnica da arquitetura abalrotada, mas transpõem essa concepção arquitetónica para um sistema defensivo em linha. Portanto, é baseado na inovação, na flexibilidade, na extensão, estamos a falar de vários quilómetros, atravessa toda a zona, desde o Tejo até o Atlântico, portanto, atravessa a zona da Extremadura, não é? Tudo isso é o fundamento da classificação como património nacional. Portanto, tem por base não só esta monumentalidade, digamos, em número e em extensão, mas também a concepção de defesa que está implícita. Quer concluir? Na concepção de defesa, algumas pessoas mais difíceis que as outras, não? Sim, o que eles fizeram foi precisamente aproveitar os acidentes naturais, não é? Ou aproveitar o relevo existente e ter a direção das principais estradas, os eixos de passagem possíveis serem usados pelo exército napoleónico e transformar todo este território num território militar. Portanto, estamos a ver em termos de extensão. É completamente diferente ter uma estrutura militar defensiva que vai desde o Rio Tejo até o Atlântico, por oposição à Praça de Elvas ou à Almeida, que sem dúvida que são monumentais, não é? Não estou a retirar em nada o valor e a importância das mesmas, pelo contrário, mas é outro sistema, não é? É outro sistema. Mas no final elas estão interligadas, não é? Porque tanto a Almeida como a Elvas já existiam. Isso é outra particularidade do território português, é que nós temos, no fundo, os dois principais eixos de entrada no território
a necessidade de adaptar estas fortalezas já existentes às novas funções que a arquitetura permitia na altura, portanto, às anulações. Não, pelo contrário. Sim. Há um edifício de certeza que sabe. Eu não tenho certeza quem é o nome, mas é aquela zona de baixo. Um edifício muito grande, que é todo, a estátua por dentro está em aberto, que não se sabe bem o que é. Tem um nome, agora não sei. Eu assim não, se calhar foge um bocadinho